Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje irei falar tudo sobre o contrato de trabalho intermitente, conceito da admissão até a demissão do funcionário. Se você interessa neste tema, fique comigo até o final do vídeo que eu irei dar mais detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Para você que está chegando aqui agora no nosso canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas e temas trabalhistas justamente para manter vocês empregados, amparados nas leis e nas regras trabalhistas e vocês empresários amparados quanto à aplicação das regras e do direito do trabalho. Quanto ao nosso tema, eu irei falar sobre os empregados intermitentes. É um tema bem discutido e são várias as dúvidas. E com a reforma trabalhista, houve a regulamentação daqueles trabalhadores que eram contratados de forma paralelas e que a empresa não tinha um controle, não havia uma regulamentação tanto na legislação e a empresa apenas se contratava como um contrato comum. Irei falar da admissão à demissão justamente para sanar todas as dúvidas de vocês empregados e empresários quanto a essa modalidade de contrato. Quem são os trabalhadores intermitentes? A empresa ela pode colocar qualquer funcionário que exerça as funções ali nos seus quadros de funcionários como um trabalhador intermitente. A lei dá apenas uma única exceção quanto aos aeronautas, que não podem ser intermitentes, porque eles têm uma legislação própria. Ao contrário, todos os funcionários da empresa podem ser trabalhadores intermitentes. E a figura do intermitente, ela vem justamente naquele trabalho extraordinário, naquele volume de serviço a mais que a empresa ela vai ter em aquele determinado período e ela precisa de uma mão de obra a mais, ela precisa de mais pessoal para que cubra toda aquela necessidade a qual ela tenha. Então ela pode aí estar fazendo essa contratação que é o trabalhador intermitente. Então, muitos falam, é só garçom, é só vigilante, é só pessoal que mexe com a limpeza. Não, qualquer atividade. A exceção, então, que eu acabei de falar, seria quanto aos aeronautas, que têm uma legislação própria e não se enquadram aí no perfil de intermitentes. Vamos para o requisito para a contratação do trabalhador intermitente. O requisito seria basicamente quase igual de um trabalhador comum, que é a carteira de trabalho assinada e deve ser feito um contrato por escrito. E nesse contrato por escrito, é claro que vai estar lá constando toda a regulamentação do trabalho e a legislação, ela fala que o trabalhador ele receberá, no caso, por hora trabalhada. Vamos para os requisitos para a contratação dos trabalhadores intermitentes. É basicamente como o trabalhador comum, onde precisa de assinar a sua carteira de trabalho e, após a assinatura, vai ser feito também um contrato por escrito. Nesse contrato vai ter todas as regras, requisitos e uma grande observação é que no contrato deve constar o valor hora a qual o empregado irá receber. Deve ser respeitado o salário base daquela categoria ou deve ser respeitado se naquela empresa tem funcionários que trabalham exercendo a mesma função a qual ele vai exercer. Suponhamos, como exemplo, se na função já tem empregados contratados que recebem R$2.000. Aquele empregado intermitente, ao entrar naquela empresa e exercer a mesma função, ele não poderá receber um salário inferior
aqueles demais empregados que exerçam as mesmas funções daquele empregado intermitente. Isso é um requisito que deve ser observado na hora da contratação àqueles empregados intermitentes. Após feito a contratação daquele empregado intermitente, a legislação fala que ele terá um período de atividade e um período de inatividade. E aquele período de inatividade não será contado como tempo à disposição da empresa. O que seria isso? Ele poderá ser convocado para trabalhar na empresa por um determinado período, seja dentro de um mês, uma semana, 2 semanas. Em um ano ele pode ser convocado por 2 meses ou por 3 meses. Então ele terá aquele período de atividade e quando ele estiver inativo da empresa, quando ele não estiver prestando serviço, aquele tempo em que ele não estiver prestando serviço, aquele tempo não será considerado tempo à disposição da empresa e ele poderá ter outros vínculos empregatícios para suprir aquele tempo em que ele estiver sem prestar serviço para a empresa ou ocioso. Então ele poderá ter outros vínculos e se a empresa convocar ele para prestar o serviço, aí serão observados alguns requisitos que falarei para vocês aqui agora. Quanto aos requisitos para a convocação do empregado intermitente, a lei fala de forma bem clara que a empresa ela irá notificar aquele empregado intermitente com uma antecedência mínima de 3 dias da prestação de serviço. O empresário ele convocará o empregado de uma forma a qual ele poderá comprovar futuramente. Então, suponhamos que o empresário pode mandar um e-mail para aquele empregado, poderá mandar um WhatsApp ou uma ligação, desde que gravada, e até algum outro meio que eu não citei, mas que sirva de prova que o empresário teve o contato com aquele empregado para que ele possa prestar serviço naquele período a qual está sendo aí necessitado. Após a convocação, o empregado ele terá o prazo de 1 dia útil para responder àquela convocação da empresa. E na resposta ele poderá dizer que sim, vou comparecer, poderá dizer não, não poderei comparecer para prestar serviço, ou ele pode ficar em silêncio. Vamos ver cada um desses o que vai acontecer. Se ele responder que não irá prestar serviço naquele determinado período, ele não será penalizado por isso. Ao contrário, se ele ficar em silêncio, a lei diz que presume-se a recusa daquele funcionário ao comparecer naquele período de prestação de serviço. Primeiro, então, seria quanto à recusa de forma escrita, em que não vou comparecer, não serei penalizado. O segundo seria o meu silêncio, também presume-se em recusa, eu não serei penalizado. E o terceiro seria, irei comparecer. Ao falar em 1 dia útil que eu irei comparecer às dependências da empresa, a lei ela deixa claro o seguinte: se o funcionário ele aceita o convite para trabalhar na empresa naquele determinado período e ele deixar de comparecer, ele pagará uma multa para a empresa de 50% daquele período em que ele prestaria o serviço para a empresa. Suponhamos que ele trabalharia por 1 semana e em 1 semana ele ganharia
R$ 1.000. O que vai acontecer? Em uma semana em que ele ganharia R$ 1.000, ele vai pagar uma multa de 50%, que seria R$ 500 para a empresa, pelo fato de ter aceitado o convite e não ter comparecido às dependências da empresa no período em que foi convocado. E essa multa ela pode ser compensada em até 30 dias. Por outro lado, o empresário também que convocar aquele empregado para prestar serviço em determinado período, se porventura, após a convocação, que eu já falei, 3 dias corridos que antecede, se o empregado aceita, comparece à empresa e ao chegar a empresa falar, não, eu pensei muito bem aqui, não vai precisar mais do seu serviço. Da mesma forma que o empregado pagará a multa para a empresa também pagará uma multa ao funcionário naquele período em que ele prestaria serviço para a empresa. No mesmo exemplo, se ele trabalharia por uma semana ganhando R$ 1.000, a empresa vai ter que pagar para o funcionário R$ 500 daquela semana a qual ele trabalhou na empresa. E o grande detalhe é que vai ser compensado também nos 30 dias aí para o pagamento dessa multa. A lei, ela não deixa claro quais devem ser os horários daquele trabalhador intermitente. Mas, se um trabalhador comum, ele tem a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 semanais, a gente deve também levar em consideração a cada convocação daquele empregado intermitente. No meu entendimento, por mais que a lei não é clara, mas como eu sou atuante na área trabalhista e para evitar qualquer demanda na justiça, o empregado também ele deverá trabalhar aí num período de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se ele trabalha por 12 por 36, ele vai trabalhar por 12 horas e folgar 36 horas. E assim sucessivamente. Por que eu estou falando dessa forma? A lei não deixa claro, mas para evitarmos alguma demanda na justiça, é bom que observe esses requisitos. Da mesma forma, o intervalo para o almoço de no mínimo 1 hora, salvo se na convenção coletiva tiver alguma regra em que ele pode almoçar por apenas meia hora e que naquela empresa tem restaurantes a qual permita que ele faça apenas meia hora para continuar as suas funções do dia. Então, são esses requisitos. E se porventura precisar de fazer horas extras naquele dia, também deve ser bem regulamentado. Após as 8 horas, ele pode exceder apenas mais 2 horas para as horas extras. Isso também deve ficar claro porque é um empregado intermitente, mas, por analogia, podemos falar que a sua jornada de trabalho ela tem que observar os parâmetros do empregado comum, até porque ele tem carteira assinada. E o grande detalhe, por mais que o intermitente, repito, ele não tem jornada fixa, mas naquele período de prestação de serviço, ele não é um empregado sem lei, sem regras. A lei é omissa, mas na omissão a gente aplica, por analogia, o que fala do empregado comum, até porque ele tem também carteira assinada. Tá bom, pessoal? Isso deve ficar claro para que um empregador, ao contratar um empregado, não deixe ele trabalhando por 24 horas direto, sem nenhuma regra, sem norma. Então, fica aí essas observações. Quanto à remuneração, ele vai receber de forma imediata a cada prestação de serviço. E no seu contra-cheque ou na sua folha de pagamento vai constar a remuneração do empregado, o 13º de forma proporcional,
as férias mais um terço de forma proporcional. Vai constar também os adicionais legais que porventura também tiver direito àquele empregado de forma proporcional àquele tempo em que ele prestou o serviço. Isso tudo tem que deixar claro no seu contra-cheque para que não pairam dúvidas que além da remuneração vai ter todas as outras verbas também de forma proporcionais a cada prestação de serviço do contrato de trabalho, que inclusive inclui também o descanso semanal remunerado daquele empregado. Quanto às férias, o empregado ele tem o direito de tirar férias a cada 12 meses de trabalho por um período de 30 dias. Ao contrário do empregado comum, que ao tirar férias ele vai receber de forma antecipada aquele valor das férias, a qual ele não prestará serviço, o empregado intermitente, como ele já recebeu de forma proporcional a cada prestação de serviço, quando completar 12 meses, em que ele terá um período de 30 dias de férias, ele, além de não receber, ele ficará sem prestar serviço para a empresa por 30 dias. É como se ele não fosse convocado em 30 dias. A empresa é proibida de convocá-lo naquele período de 30 dias que compreende as férias dele e, ao contrário do empregado comum, ele não receberá nenhum valor por deixar de ser convocado, porque entende-se que ele está de férias naquele período de 30 dias. Quanto ao seu FGTS e INSS, é recolhido de forma mensal pela empresa como qualquer outro trabalhador comum. Quanto à rescisão do contrato de trabalho do intermitente, por mais que a lei não deixe clara o que deve ser aplicado ao intermitente, nós iremos utilizar por analogia o que é um empregado comum, quanto a sua demissão for por justa causa ou sem justa causa do empregado. Vamos colocar que a empresa demitiu aquele funcionário sem justa causa. Quanto a essa demissão, no empregado comum, ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias, inclusive a multa sobre o FGTS. Agora, quanto ao empregado intermitente, ele vai ser feito um cálculo da média de remuneração das prestações de serviço dos últimos 12 meses e vai ser calculado a média do seu aviso prévio. Nesse caso, ele vai cumprir o aviso prévio e, ao cumprir, o cálculo vai ser da média das últimas prestações de serviço dos 12 meses e ele vai receber as férias proporcionais mais um terço apenas daquele aviso prévio a qual ele está trabalhando, 13º salário proporcional apenas daquele período do aviso prévio a qual ele está trabalhando. Por que ele não vai receber das outras prestações de serviço? Porque, como eu havia falado anteriormente, na remuneração do empregado intermitente já vem também incluso todos os outros adicionais legais, férias proporcionais mais um terço, 13º proporcionais mais um terço. E na sua rescisão vai ser como um empregado comum. Quanto ao FGTS, aquela multa de 40%, vai ser pago então a multa referente a todo o período em que foi recolhido daquele empregado. Os 40% vai ser depositado quanto à sua demissão. Por outro lado, se foi o empregado que pediu demissão, nesse caso, quando ele pede a demissão, o empregado comum ele vai receber apenas aqueles dias trabalhados e vai receber 13º, férias, mais um terço proporcionais àquele período em que
ele teria aí o direito. No caso do empregado intermitente, ele vai receber tão somente alguma verba que não tenha sido paga, a qual eu falei anteriormente na sua rescisão. E ainda, em tese, ele teria que trabalhar os 30 dias, como aviso prévio, como foi ele que pediu, para ser demitido. Aí a lei fala uma grande situação, que nesse período do aviso prévio, a empresa poderá convocar aquele empregado para prestar serviço, como não. E se não convocar, ela não será penalizada. Ou seja, o empregado ele pode não ser convocado e da não convocação ele não receberá nada por isso. Um empregado comum, o que aconteceria com ele? Se ele não prestar serviço, a empresa descontaria aqueles dias a qual ele deixou de trabalhar. Ao empregado intermitente, aconteceria a mesma coisa, mas uma sugestão que eu dou a vocês, se não tem a prestação de serviço naquele período, porque não tem uma convocação e a empresa iria descontar aquele tempo, eu sugiro não descontar, até para evitar alguma demanda na justiça por conta aí desse desconto a qual o empregado sofreu naquele período onde ele pediu a demissão e não trabalhou naquele período em que ele teria que cumprir o seu aviso prévio. Nesse caso, então, que eu acabei de citar, o empregado ele não receberá nada aí de rescisão do contrato de trabalho, porque ele já vai ter recebido de forma proporcionais em cada prestação de serviço e na sua demissão, a qual ele mesmo que pediu, ele não receberá nada por isso. Tá bom, pessoal? Ele só receberia se porventura a empresa o convocasse e ele prestasse serviço naquele período a qual a empresa convocou. Quanto ao seguro-desemprego, havia uma medida provisória 808 de 2017, a qual falava que o empregado intermitente não tem direito a seguro-desemprego. Contudo, a medida provisória, que vale por 60, prorrogada por mais 60 dias, ela foi caducada e, a partir de então, não tem uma regulamentação para os empregados intermitentes quanto ao recebimento do seu seguro-desemprego. Contudo, vamos também colocar a regra do que um trabalhador comum ele possui para ter o benefício do seguro-desemprego. Primeiro seria, no caso, aquele empregado que foi demitido sem justa causa. Após a demissão, ele tem que estar desempregado para a solicitação do seguro-desemprego. E, além desses dois requisitos, ele tem que observar que a sua carteira de trabalho tem que estar assinada pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses que antecede da primeira solicitação do seu seguro-desemprego. Quanto à segunda solicitação, o empregado deve estar com a carteira assinada de no mínimo 9 meses em 12 meses que antecede o período da solicitação do seguro-desemprego. E nas demais solicitações, a cada 6 meses de trabalho, de forma imediata, ele solicita o seu seguro-desemprego. Esse requisito, então, assim que ele é demitido, do 7º dia até 120 dias após a sua demissão, ele tem o direito de solicitar o seu seguro-desemprego, lembrando, por analogia ao empregado comum, porque não tem uma legislação, não tem uma regra específica se o empregado intermitente receberá seguro-desemprego ou não. Pois bem, pessoal, dei aqui, bem dizer, uma aula sobre trabalhador intermitente. Caso ainda assim tenha ficado alguma dúvida, você trabalhador, você empresário, pode colocar aqui nos comentários que eu irei respondendo na medida em que eu for visualizando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Um grande abraço
e até o meu próximo vídeo.